CoachCast no ar, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu recebo mais um convidado para falar sobre a sua carreira, sobre como é que foram os seus aprendizados, os desafios, os perrengues, né, nesses tantos anos de profissão e que ainda está atuando, uma pessoa que eu admiro muito, mas antes de falar quem é, antes de apresentar o nosso convidado, deixa eu agradecer aqui o apoio da Camisaria Fascínios. E a Fascínios está aqui em São Paulo, no Bom Retiro, e eles têm outras lojas espalhadas por aí, são mais 3. E se você quiser uma camisa como essa, que essa camisa de linho, manga curta, para um dia como está hoje aqui, que a gente está gravando, né? Nesse dia que estamos gravando, já está um clima bem agradável aqui em São Paulo. E se você quiser uma camisa dessas com desconto, entra lá no site camisariafascínios.com.br que você vai ter 15% de desconto usando o CoachCast como o seu cupomzinho de desconto, tá joia? Ou senão você pode ir na loja lá também, escolher a sua camisa. E com muita honra que eu recebo aqui Marcelo Martin, que é uma pessoa incrível, e vocês vão entender o porquê disso, né? Quando ele começar a contar. Agora eu vou fazer aquela pergunta que eu deixo no colo dos meus convidados aqui. Quem é Marcelo Martin? E aí, Sérgio, tudo bem? Prazer enorme estar aqui, né? Depois de algumas tentativas, né, para a gente alinhar a agenda, conseguimos estar junto aqui. É uma honra e poder contribuir, principalmente poder compartilhar um pouquinho da minha história, né? Pode não ser muito uau, né? Coisa muito fora da caixa, mas eu acho que está sendo, né, uma trajetória bacana e onde tem alguns aprendizados que eu gostaria de compartilhar. Então, vamos lá. Nós estamos gravando aqui durante um dia ensolarado, então é bom dia, mas para quem for ouvir a gente em algum outro horário, boa tarde, boa noite também. Né? O Marcelo Martin é um engenheiro mecânico de formação, né? Com algumas especializações em administração de negócios, gerenciamento de projetos e gestão de pessoas. Né, para quem não está nos vendo, eu tenho a pele, segundo os antropólogos, eu sou caucasiano, né, e nos documentos que eu preencho eu tenho a cor branca, né, estou trajando uma camisa azul, e para quem um dia teve cabelos pretos, agora eu tenho um ingresso na famosa geração prateada, né, os cabelos estão indo mais para o grisalho. Eu sou casado com a Fátima há 33 anos, sou pai da Mariana, que é designer de interiores, está construindo uma carreira bacana aí, junto com a sócia dela, e pai do João Pedro, administrador e analista numa grande instituição financeira aí, também está iniciando a carreira dele. Resumidamente, o Marcelo é isso, né, e vamos para cima. Que legal. E ele foi modesto, porque tem uma história incrível, eu pude acompanhar em um tempo dessa trajetória dele aí, a gente se conheceu há quase 3 anos, e é incrível, de fato a tua trajetória é muito incrível, até porque essa energia que você coloca nas coisas, a seriedade, o comprometimento, então, você sabe disso, que eu te admiro muito como profissional, e sem dúvida alguma a tua carreira foi brilhante, né, está sendo ainda, né, porque você está aí na ativa, e eu te uso muitas vezes como exemplo aí para vários coaches, para vários mentis, que assim, tem pessoas às vezes que vêm aqui, muito jovens, né, com seus 30 anos de idade, que já estão assim, eu estou velho. Falei, velho, para quê? Para que você está velho, né? Vamos se inspirar em pessoas que estão na atividade. Tem gente como o Boris Casoy, parece que foi fazer uma faculdade aos 80 anos. Veterinária, não né? importa. Isso mesmo. 30, 40, 50, 60, a gente nunca está velho. O que importa é manter o espírito jovem e não parar de aprender. E você é um aprendedor, né? Você usa o termo lifelong learning na risca, né? E eu sou testemunha disso. Mas vamos lá no comecinho, né? Lá nos, provavelmente, uns 30, quase 40 anos, né? Por que você escolheu engenharia? Vamos um pouquinho mais para trás. Primeiramente, agradeço aí as palavras, né? E eu costumo falar, a gente às vezes é velho para ir no escorregador do parquinho só. A partir daí, eu acho que não tem mais idade, né? A gente tem que... Mas é só fazer um escorregador um pouquinho maior, né? Ainda não tem, mas vamos chegar lá. Então, tá bom. Vamos correr lá atrás, né? Na minha época, eu sou da geração Z, aliás, da geração X. Eu estou quase aí no limite com os baby boomers, né? Ou seja, a minha geração começou há muito tempo lá atrás e teve uma formação totalmente diferente do que tem hoje. Na minha época, eu costumo falar que a gente ou era engenheiro, ou era médico, ou era advogado.
né? Então, a paixão pela técnica, pela engenharia, veio um pouquinho dessa época, né? Quando você começa a se entender por gente, né? Ou vamos brincar de carrinho, vamos brincar disso, daquilo, e aí você já vai criando aquele conceito. Então, você brincando de carrinho, você não vai ser médico do carrinho, você não vai legislar a favor do carrinho, então você vai querer consertá-la, vai querer mudar. Eu lembro que eu tinha uma coleção daqueles carrinhos metálicos, hoje tem uma marca famosa, mas na minha época era outra. E a gente sempre vibrava quando ganhava um novo. Então, desde aquela época, cresceu um pouquinho essa vontade. Então, o que acontece? Naquela época, tinha alguns cursos de segundo grau técnicos, né? Então, ou você fazia o segundo grau normal, ou você era, vamos dizer, mais um no meio da turma toda, ou você fazia um segundo grau técnico, onde você se especializava, onde você já saía, às vezes, até com diploma. E aí começou tudo, né? Eu entrei numa escola técnica, né? A Escola Técnica Industrial Lauro Gomes, aqui em São Bernardo, onde eu nasci e fui criado e estou aqui até hoje, uma escola muito famosa. Então, na ET Lauro Gomes, eu comecei a ter esse contato, né? Eu saí daquele esquema de ir na escola no primeiro grau durante um período do dia, chegava em casa, almoçava, fazia alguma coisa que não tinha nada a ver, depois ia fazer lição e tinha a tarde toda e o resto do dia para fazer. Eu passei, a partir daí, para um regime que era o dia inteiro de aula, né? Desde o início da manhã até o final da tarde, ia em casa à noite, e não tinha muito tempo para fazer as coisas, ainda tinha que estudar, fazer lição e aquela coisa toda. Então, foi um período, vamos dizer, um primeiro milestone na minha vida, né? Onde a gente teve essa mudança radical. Hoje em dia tem período integral, tem um monte de coisa, tem curso para cima e para baixo. E na nossa época não era assim. E às vezes, algum dia à noite, eu ainda tinha que fazer a aula em inglês. Então, comecei aí. Findo esse curso aí, o que acontece? Você tinha o diploma normal de segundo grau, né? E a partir daí, se você quisesse o diploma de técnico, né? Eu fiz técnico em mecânica, você tinha que fazer estágio por um período de horas para você ter o diploma de técnico. Então, último ano de curso, você começa a fazer currículo para todo lado, começa a fazer inscrição em estágio para todo lado. E aí eu comecei, fui contemplado, né, com duas oportunidades até aqui perto de casa, e eu escolhi uma delas, onde meu pai também já havia trabalhado muitos anos, e para mim, por ter afinidade e tudo, eu acabei escolhendo. Era uma multinacional, uma montadora, onde eu iniciei meu estágio. Em paralelo a isso, eu comecei meu curso de engenharia à noite, né? Então, ou seja, aquilo que já era complicado ficou mais ainda, porque eu trabalhava durante o dia e depois à noite ia estudar. E eu estudei numa cidade a 60 quilômetros aqui de São Bernardo. Então, ou seja, era uma puxada boa. A gente tinha aula de segunda a sexta no período da noite e sábado de manhã até meados da tarde, ou seja, um ritmo bem forte. E, começando o estágio, né, a gente vai aprendendo, tem aquela que você começa a aplicar aquilo que você viu na escola, você começa a ter contato com outras realidades, com outras, com mais tecnologia, com mais aprendizado, e aí a coisa foi se desenrolando. No final do estágio, o que acontece? Assim como naquela época, hoje também, às vezes, não tem uma oportunidade garantida de ser efetivado. Eu tive um pouco de sorte, um pouco de competência, né? Não posso negar, e no final do estágio eu tive a chance de ser efetivado. Então, comecei minha carreira de técnico na montadora. E a partir daí, a coisa foi se deslanchando, né? Primeiro, você era conhecido como um estagiário, né? Um dos poucos que foi efetivado, né? Então, a partir daí, você já se sente numa categoria mais privilegiada, né? Fala, poxa, eu sou um de poucos, né? E aí já começa. Então, começando aí, os feedbacks, né? Que na época eram poucos, né? Não se tinha essa cultura de hoje de feedback. Mas as poucas respostas que eu tinha eram sempre positivas. Pô, você é bom, você é bacana, você é interessado, você vai aprender, você tem uma chance grande de se desenvolver. A partir daí, fomos seguindo, né? Durante aí a minha estada como técnico ainda e fazendo a faculdade em paralelo, comecei a namorar com hoje minha esposa, né? E aí, no último ano de faculdade,
eu acabei também me casando. E aí, até então, a minha trajetória profissional foi de aprendizado, foi de sempre aplicando aquilo que eu fui aprendendo, participei de alguns eventos importantes, e aí que começa o nosso aprendizado maior na carreira, né? É um funil, né? E a gente sabe que não vai ter lugar para todo mundo, né? Como é que você faz para ter o seu lugar dentro da escalada, aí, vamos dizer assim, hierárquica, né? Como eu falei, na minha geração, a geração X, a gente cresceu aprendendo que sucesso na carreira era quanto mais degraus você subiria, né? E aí eu comecei, vamos dizer, a perceber que a coisa não era muito bem assim, né? Lógico, a gente sempre tem a ambição, tem o planejamento, tem o trabalho todo para isso acontecer. Mas a partir do momento que as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo que não é assim. E o que a gente vai ver mais um pouquinho para frente, qual foi o maior aprendizado disso, né? Você tem que aprender a lidar com isso e sair dessa da melhor forma possível, né? Talvez você não consiga subir os degraus que você queira, mas aquilo que você vai deixando para trás, o seu legado, o seu trabalho, as entregas que você faz é que realmente fazem a diferença. Então, a partir daí, eu comecei a ter várias funções, né? Só para adiantar um pouquinho o final da história, eu permaneci quase 40 anos nessa companhia, né? Felizmente, não foi na mesma posição, não foi na mesma área, então foi sempre agregando coisas novas, mudando de área, conhecendo coisas diferentes, aplicando o meu conhecimento adquirido em uma área em outra, e aí foi se desenvolvendo. Então, passei por diversas áreas lá dentro, né? E sempre com esse intuito, né? Pô, o Marcelo pode ajudar, o Marcelo tem conhecimento, o Marcelo pode desenvolver. E a partir daí a gente foi seguindo. Lá no começo dos anos 2000, aí eu comecei a minha carreira executiva, né? Onde a gente acha, poxa, até que enfim, né? Veio o reconhecimento, veio aquilo que eu sempre planejei. Então, você começa uma carreira executiva, minha filha na época já era pequena, né? A Mariana já tinha nascido. E uma coisa depois que me marcou bastante, né? O João Pedro, quando ele nasceu, eu já era executivo, né? E eu lembro hoje de detalhes da infância da Mariana, que nasceu quando eu não era executivo, bem mais do que eu lembro do João Pedro hoje, né? Então, isso também é uma coisa que afeta bastante. A gente fala, pô, eu vou fazer o meu planejamento para subir, para alcançar cargos. Pensa direito do que isso vai te trazer, né? Todo ônus tem um bônus, ou todo bônus tem um ônus também, né? Então, uma coisa não exclui a outra, mas dependendo de como elas fazem, elas podem te afetar. Eu tenho conhecidos, inclusive amigos, né, que cresceram muito na carreira, mas eles tiveram que deixar alguma coisa para trás, né? Por exemplo, casamentos que não deram certo, filhos que não se veem frequentemente. Essa é uma coisa que, por exemplo, eu não estaria disposto a enfrentar, né? Inclusive, dentro dessa trajetória, eu tive 2 oportunidades de ser expatriado, né, de trabalhar fora, e nas duas, por outros motivos, elas acabaram não dando certo, né, não tendo sequência, mas, vamos dizer, se naquele momento eu tivesse pelo menos brigado, tivesse batalhado um pouquinho mais, eu teria conseguido. Mas uma coisa que me levou a tomar essas decisões foi justamente a falta de mobilidade por conta da família. Então, eu não abri mão, né, de facilidades, de confortos para minha família em troca de uma projeção, vamos dizer assim, maior na minha carreira, né? Pode ter sido bom, pode ter sido ruim. Agora eu não sei, eu sei que eu não fiz e a gente tem que lidar com isso. Uhum. E aí a gente vai seguindo, né? Então, a partir do momento que a gente entende que a carreira é um funil, né? E não tem lugar para todo mundo, né? A gente vê esses programas de trainees, né? Que hoje são bem difundidos, bem planejados, bem conceituados, vamos falar assim. Às vezes uma empresa pega 10, 20, 30 trainees. Gente, não vai ter lugar para todo mundo, né? E a partir daí que você precisa começar a pensar, né? Se não vai ter lugar para todo mundo, o que vai valer a pena para mim no final das contas, né? O que eu estou levando daí? O que eu vou considerar como sucesso? Então, a partir desses momentos, né, a gente
começa a raciocinar bastante, começa a ter esse discernimento. Tive algumas outras oportunidades, né, até de ascensão, né, por outros motivos acabaram também não acontecendo, né, e aí o pessoal sempre fala, poxa, teve sempre um que era mais amigo do chefe, teve outro que fazia mais propaganda, tem outro que... Gente, quando a gente fala isso, a gente está comparando a nossa incompetência com a deles, né? Se isso aconteceu com alguém, pode não ter tido competência técnica, pode não ter tido competência de formação, o que seja. Teve a competência de estar lá e de estar disponível e de estar visível, né, para que alguém entendesse que aquela seria a melhor opção. Então, acho que não tem essa hoje, a pessoa foi promovida para puxar saco do chefe. Não é, talvez você só tenha olhado um lado da moeda, né? Uma coisa que ela não teve foi exposição, que você, né, nesse caso, tão competente, tão cheio de conhecimento, você não teve, ou seja, você já teve uma coisa que foi desvantajosa para você. Então, esse acho que é o primeiro ponto que eu aprendi a analisar, aprendi a olhar, né? Que sucesso não é os degraus que você sobe, né, de novo, mas aquilo que você deixa. E aí, dentro das chances que eu tive, de todas as interações que eu tive, todos os trabalhos que eu desenvolvi, eu sempre deixei, entendo eu, um legado positivo, né, um conhecimento, um aprendizado, para quem viesse atrás e também pudesse fazer. E, principalmente, né, a partir do momento que você passa a gerir pessoas, você nunca é responsável principal pelos resultados, né? Você é responsável por ter feito a tua equipe trabalhar e alcançar os resultados, né? Então, acho que é outra lição que eu tiro de tudo isso daí. E a partir daí, né, sempre desenvolvendo, né, como eu falei, em áreas diferentes, né? Então, em todas elas pude entregar, aprendendo coisas novas. Na época da pandemia, infelizmente, a gente estava desenvolvendo um projeto em outro país, né? Então, teve uma época que as viagens eram constantes, né? Você ia segunda-feira de manhã, voltava na sexta à noite, passava o fim de semana em casa com a família, segunda voltava de novo. E aí veio a pandemia. Então, a gente, acompanhando a implementação de projetos, acompanhando novas instalações, nós aprendemos a fazer esse acompanhamento via internet, né? Então, o pessoal que estava em loco, né, máscara, distanciamento, fazia uma espécie de live lá junto com o equipamento, e nós, técnicos daqui, cada um, felizmente ou infelizmente, né, no conforto da nossa casa, só assistindo, interagindo, né, direcionando, vendo o que precisava fazer, dando as orientações para que a coisa seguisse. Então, aprendizados também, né, que surgiram ao longo do tempo, e a gente foi fazendo. Então, quando você vê uma entrega dessas, com esses perrengues todos que houveram, né, e você fala, puxa vida, mesmo assim saiu, né, não saiu na primeira atacada, ok, mas saiu, né, de um jeito ou de outro saiu, fomos bem-sucedidos e por aí vai. Então, você fala, poxa, aprendemos, né, principalmente, e deixamos uma marca, né? Alguém lá no futuro vai lembrar, poxa, lembra que teve a pandemia, a gente estava implementando o projeto, o pessoal fez das tripas coração, inventou jeito diferente de fazer o acompanhamento. Ou seja, essas coisas é que no final das contas vão valer a pena, né? Então, o currículo hoje, eu entendo que muito mais do que posições, entregas e resultados, né? Porque é uma coisa também que banalizou, na minha opinião, bastante, né? Na minha época, quando você era head de alguma coisa, você era mesmo head de alguma coisa, você era o cabeça, o cérebro do negócio, né? Hoje em dia já está um pouquinho mais difundido esse conceito, de forma nenhuma eu estou menosprezando isso, de forma nenhuma eu estou falando que não vale, mas hoje disseminou bastante esse conceito, né? Então eu sou head daquilo que eu faço, daquele cantinho ali. O meu par aí que faz outro cantinho é o head daquele cantinho, e por aí vai. Na minha época, head era o cara é o bom, era né? o responsável de fato. Exatamente. Então, é uma mudança de conceito que ocorreu ao longo dos tempos, e a gente tem que se adaptar. Então, dentro até desse conceito, né, você pode ser head de qualquer coisa. Eu posso ser head aqui da minha escrivaninha. Não deixa de ser seu mérito, porque aqui na minha escrivaninha eu estou pensando, eu estou desenvolvendo alguma coisa. E a coisa vai nesse sentido. Então, quando a gente fala hoje, poxa, você chegou a que cargo? Falei,
Posso não ter chegado a cargo muito, muito alto, não. Eu cheguei no nível intermediário, cheguei no nível alto, eu fiquei embaixo. Beleza, mas o que você entregou? Quem que você influenciou? Né? Qual foi a relevância do teu trabalho? Exatamente, não só o resultado que você entregou, né? Mas uma coisa bacana quando você faz gestão de pessoas é justamente isso. Você não tem que saber tudo, né? Não é porque você sabe tudo que você virou gestor de pessoas. Você sabe de uma parte, você sabe como é que funciona o contexto e você sabe quais as perguntas que você precisa fazer, né? E acho que quando você faz gestão de pessoas, uma coisa gratificante é isso, é o que você vai deixando na mente deles, né? Dentro desse período de 40 anos que eu tive nessa jornada ali, às vezes pessoas que tinham sido feito parte do meu time, sei lá, há 7, 8, 9, quase 10 anos atrás, quando me encontravam, ô chefe, como é que tá? Tudo bem? De uma forma carinhosa, né? Ou seja, eu acho que isso a gente deixou um pouquinho de legado, e isso que é bacana, né, para quem faz gestão de pessoas. E aí vai chegando no final, né, desses, na época, 40 anos que eu tive, né, você começa a falar, poxa, e agora, né, para onde eu vou, né? Uma coisa é fato, né, o etarismo hoje nas empresas é uma coisa que está começando a se discutir um pouco mais, mas tem muita barreira ainda, né? Então, quando a gente fala de diversidade hoje, ela é importante, né? Ela faz bem para as empresas, mas a gente está olhando a diversidade sob alguns aspectos que não o etarismo, né? Não é nenhum mais importante que o outro, nenhum melhor que o outro, mas quando a gente fala de diversidade hoje, enxergam bastante por um lado, e um outro aqui que está um pouquinho esquecido, que é o etarismo, né? Você abre um processo de seleção, você não vai contratar gente velha. Você não vai contratar gente de idade. Infelizmente, é essa a realidade. Então, o que acontece que o pessoal fala de etarismo hoje? Quem já está alocado fica, vai ficando, vai tendo essa interface de gerações que eu acho bem válida, né? Pessoas mais experientes com pessoas iniciantes, começando em meio de carreira, eu acho que essa interação é muito rica, ela é muito importante. Mas, para um início, vamos dizer assim, de carreira, ou um início de atividades, isso hoje não é levado em consideração. Então, tem cota para um monte de coisa, eu também não quero discutir cota, porque pode ter opiniões divergentes, né, e a gente vai entrar numa discussão grande aqui. Também não sou contra cotas, tá? Não é isso, mas é que não é o intuito aqui da discussão. Mas a parte de etarismo precisa ser um pouquinho mais trabalhada. E aí, quando eu estou quase no meu final de jornada, né, quase já pensando em me aposentar, eu falo, caramba, vale a pena, né? Eu vou faço o que gosto, continuo fazendo com prazer, com paixão, com a mesma pegada que eu tive. Lógico, às vezes o pessoal vê você um pouco mais retraído, mas você fala, pô, eu estou trabalhando mais com a cabeça agora, com o conhecimento que eu tenho, e não estou batendo orelha para todo lugar, né? Talvez a visão seja um pouquinho diferente, mas a entrega continua a mesma. Então, quando você começa a pensar isso, fala, poxa, já fiz bastante, já entreguei bastante, entendo que eu já deixei alguma coisa aqui, eu acho que é hora de parar, né, para deixar um pouquinho para quem está vindo aí na sequência e também para a sua saída ser de uma forma relevante. Né? Eu já vi vários casos, vários gestores meus do passado que eram idolatrados, eram muito respeitados, e aí chega um determinado momento, eles começam a ser colocados um pouquinho de lado, né, começam a ser um pouquinho menosprezados, né, justamente por estar chegando nesse ponto da carreira e não ter pensado dessa mesma forma, né, eram de gerações ou da minha ou anteriores à minha, né, que nesse conceito de carreira era um conceito bem mais, vamos dizer assim, ultrapassado, né, e eu não queria chegar nessa situação. Então, comecei a planejar a minha aposentadoria, a minha saída. Fizemos isso de uma forma bem profissional, bem competente, bem planejada. E aí deu certo. Aí, quando você está quase já no final, você fala, poxa, o que eu vou fazer da vida, né? Será que eu vou conseguir ficar sem fazer nada, né? A tão almejada aposentadoria. Fala, poxa, eu vou ficar sem fazer nada, vou fazer o que eu quero, eu vou acordar a hora que eu quero. Começa a dar sabe, um comichão, você fala, caramba, o que eu vou fazer agora? Por sorte e por competência também, né, também não vou negar,
A partir do momento que minha saída foi anunciada, né, já começaram a vir alguns contatos, né? Poxa, você não pode ficar solto no mercado, pô, você não pode ficar parado, pô, você ainda tem muito para ajudar. Tá bom, vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar. Mais uns anos pela frente, né? Com certeza, né? O governo não deixa a gente ficar sossegado, né? Dessa forma, né? E qualquer governo, né? De novo, não vamos entrar em discussão. Qualquer governo não deixa você ficar sossegado. Então, falo, bom, e é uma coisa que eu tinha planejado, né? Não ficar totalmente parado, mas não tinha em mente que ia ter outra atividade, outra função. Eu falei, a cabeça está funcionando, eu preciso aproveitar ela de algum lugar, de alguma forma, né? E a ideia era talvez fazer mentorias, começar a ministrar aulas, fazer consultorias, alguma coisa assim, com base em todo o conhecimento e experiência que eu adquiri. Mas aí veio uma oferta, né, de um conhecido, né, que tinha uma proposta boa, né, de um desafio aí de estruturar um novo departamento numa empresa, né, uma empresa grande. Ser o head, de fato? O head nós vamos ser de qualquer jeito, né? Agora, vamos dizer, eu não era mais shoulder, eu era head, vamos falar. Então, foi uma proposta bacana, né? Um desafio bom que eu estou enfrentando agora, né? Então, a gente está nessa tocada aí, estou com uma carga horária, às vezes, até um pouco maior do que eu estava no meu fim de jornada dentro do meu empregador anterior. Mas, enfim, é uma coisa que a gente está curtindo fazer, estamos perrengue de monte, isso não vai fugir, né? E acho que é um pouco do sangue do engenheiro, né? O engenheiro, ele, em cerne, ele é um resolvedor de problemas. É isso aí. E aí nós estamos aí para ajudar, para desenvolver, para fazer acontecer. Quanto tempo isso vai durar? Não sei. Né? Vai durar enquanto a gente ainda vê propósito. Isso né? aí. E não tem problema não saber também, né? Muitas pessoas às vezes me perguntam, né? Eu estou muito indeciso. Vai fazendo. Depois você vê lá na frente. É isso aí, inclusive, vai fazendo. Amanhã vai sair um Minuto Coaching, aqui no CoachCast mesmo, que é justamente sobre isso. Dê pequenos passos. Mas eu não tenho certeza. Não tem problema. Vamos andando, fazendo o nosso melhor e entregando. Eu queria voltar um pouquinho no teu início da liderança, ali nos anos 2000, que você falou. Como foi virar líder de pessoas? Quais foram os primeiros sintomas que você teve? Porque quando a gente começa na liderança, tem algumas coisas que a gente vai aprendendo no meio do caminho. A gente pode estar pronto para assumir uma liderança, mas não efetivamente somos líderes. A liderança ela vai sendo construída. Quais foram os teus desafios iniciais? Vamos lá. Eu ainda sou da época, né, que a gente aprendia vendo os outros fazerem, né? Pode ser bom, pode ser ruim, né? Mas a gente vai aprendendo. Então, na época que eu fui promovido a gestor de pessoas, vamos falar assim, não é como é hoje, que você tem várias oportunidades de capacitação, de treinamento, de preparação. Era mais ou menos aquele negócio, você se dá bem com a galera, você conhece um pouco, você tem o potencial, você vai, né? Era um pouco na época da transição daquilo que a gente tem hoje. Havia alguns cursos de liderança, eu cheguei a fazer alguns antes dessa promoção, né? Mas não era uma coisa como é hoje, né? Uma coisa que dava mais, vamos dizer, orientações, mais um pouquinho, né? Começando a explicar um pouquinho como era, mas não é difundido como é hoje. E na época, o que acontece, né? Eu não fui promovido na área que eu trabalhava. Então, eu fui promovido numa outra área. E acho que isso é uma coisa que ajuda bastante pelo seguinte, hoje, se eu estou sentado do lado do cara, nós estamos falando aqui, nós estamos tratando tal, aí, a partir da manhã, eu sou chefe dele. Não que não seja bacana, não seja indicado, mas fica um pouquinho mais, né? Poxa, como é que vira essa relação, né? Às vezes, eu vou ter que ser mais assertivo com ele de uma forma que até hoje eu não fui. Né? Como é que a gente enxerga isso? E como eu falei, a maturidade daquela época era diferente da de hoje. Hoje a gente tem um pouco mais, né, de maturidade com relação a feedbacks, essas coisas, né, e relacionamento interpessoal. Naquela época, então, eu tive vamos dizer, essa sorte de ser promovido numa área que não era que eu estava trabalhando. Então, você já chega com uma postura diferente, né? Baseado num pouquinho daquilo que você aprendeu, e você começa já a desenvolver daquela forma. E
também outro aprendizado, nenhum curso, nenhum treinamento, nenhuma capacitação vai te deixar pronto para aquilo que você precisa fazer. Né? Você sabe que quando você está na África, você precisa começar a correr, senão o leão te pega. Você sabe isso aqui, mas a hora que você vai lá para a África e vê um leão, aí você tem que correr mesmo, aí você aprende na prática. Eu acho que a liderança é assim, você não vai aprender num curso assim, numa live, num treinamento normal, como é que é. Você tem que vivenciar isso, até porque, por mais exemplo prático que você tenha nessa capacitação, a hora que você pegar um time, vai ter pessoas de tudo que é jeito, de tudo que é pensamento, de tudo que é forma de atuação. Então, como é que você vai lidar com isso da mesma forma, e tendo que todos eles entregar o mesmo resultado, sendo todos diferentes? Então, acho que esse é o grande tchan da liderança, né? Você ter perfis diferentes, né, debaixo de você. Como é que você consegue trabalhar eles de uma forma que o resultado no final seja o melhor para todos, né? Esse cara é mais retraído, ele vai entregar menos, o outro é mais expansivo, ele vai entregar mais. Não é assim, gente. Todo mundo tem que entregar igual, todo mundo tem que fazer a mesma performance, né, do que o outro, tendo essas condições diferentes. E a maestria do gestor, vamos falar assim, vai ser em transformar tudo isso daí para a realidade. Então, acho que foi um grande aprendizado esse, né, que você não nasce pronto, não nasce sabendo, e você tem que trocar o pneu do avião quando ele está no ar. Sensacional. Eita, Marcelo, eu tinha muito mais coisa para a gente falar aqui, nós vamos ter que voltar, hein? Porque é incrível toda essa tua bagagem, aí, sem dúvida alguma, né? Tem muito a agregar aqui, a inspirar, né? E para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu queria que você só falasse a tua experiência em trabalhar com gerações diferentes, porque você trabalhou tantos anos numa empresa, então, além de ter passado por esta geração, né, você já foi lá de uma geração passada, e hoje, muitas vezes, nas empresas, nós temos 4 gerações andando juntas, principalmente numa empresa que você trabalhou, que é tradicional, digamos assim, é uma indústria tradicional. Como é que foi trabalhar assim, às vezes com uma pessoa de 21 anos de idade e com o outro de 65? Nessa época aí que eu falei que eu fui promovido para gestor, era mais difícil, né? Por quê? Como eu falei, eu nasci numa época, né, que o conceito de carreira, de trabalho era diferente. Eu fui tendo que me adaptar a isso, né? E aí, depois, sendo gestor de pessoas, eu tive pessoas mais velhas que eu, né, sob minha gestão, pessoas mais novas e pessoas bem mais novas. Com o dia a dia, né, lendo um pouquinho também, se atualizando, a gente vai aprendendo, e um aprendizado muito grande que eu tive foi com meus filhos. Né? Eles são, a Mariana é millennial e o João é geração Z. Então, eu vejo, né, o João trabalhando hoje de uma forma, eu falo, caramba, eu fiz diferente, né? Para mim era diferente. Mas é a geração deles, né? E isso serviu para que eu também aplicasse dentro das minhas equipes, né? Eu vejo o pessoal de uma forma diferente do que eu fui, do que eu fiz, eu falo, caramba, mas é assim mesmo. Tem um jeito diferente de atuar, né? Isso não elimina a responsabilidade da entrega, a responsabilidade do trabalho em si, mas a forma como isso é feito, você tem que entender, respeitar e, ao mesmo tempo, ajudar a corrigir, se for o caso, né? E corrigir não é fazer do jeito que eu fiz. O corrigir tá bom, você talvez não tenha uma rigidez, vamos assim, de horários, né? O pessoal é um pouquinho mais flexível, mas, gente, reunião 8 horas da manhã, você não pode chegar às 8h15 e falar, ô, gente, tudo bem, vamos lá, não. É um exemplo bobo, né? Mas são esses ajustes que a gente tem que ir fazendo. E aprendendo com eles, a gente também aprende, né? Eu falo, puxa vida, se fosse assim na minha época, teria sido tão diferente, né? Teria sido, sei lá, eu poderia ter aproveitado um pouco mais, né? Teria talvez aprendido um pouco mais, teria dado valor a coisas que eu não dei na época e que hoje eu vi que são importantes. Então, esse aprendizado, esse vai e vem, né? E de volta é muito importante para isso, para a gente poder cada vez fazer. E acho que esse conflito de gerações é importante, porque você tem uma voz da experiência, né, onde você tem talvez a vivência, talvez um conhecimento maior, mas tem um ponto de vista diferente. Pô, e se a gente fizer desse jeito aqui? Poxa, dá para fazer, vamos assim, né? E acho que isso é um pouco da coisa bacana, né, de você ter
não vou falar conflito, né, mas esse interlúdio de gerações, fica bonito, né? Muito bom, que legal. Eu acho que esse é o lado bacana da coisa. Sensacional. Era bem isso que eu queria ouvir. Aí. E alguma dica aí para as pessoas se manterem atualizadas, baseado naquilo que você faz hoje em dia? Você mencionou no início, né, que eu uso bastante o conceito de lifelong learning, né, que é o aprendizado para toda a vida. O único conceito é esse: adotem isso como meta, como objetivo, e tentem diversificar ao máximo, né? Eu tive uma carreira eminentemente técnica, né? Eu fui engenheiro, depois eu fiz administração, gerenciamento de projetos, e aí um dia me deu na louca de fazer gestão de pessoas. Poxa, mas pera lá, era eu na sala com mais 39 psicólogos, psiquiatras, administradores, enfim, mas pessoal que trabalhava com RH. Eu falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu entendi que naquele momento, para mim, como gestor de pessoas, era importante eu entender um pouquinho de como sai essa dinâmica. Não sair psicólogo, não sair psiquiatra, não sair pedagogo, não sair nada, mas a partir daí eu fui um engenheiro que sabia um pouquinho de como lidar com pessoas, né? Então, acho que dessa forma a gente vai. Eu tive bastante ênfase na parte técnica e nunca aprendi muito a parte financeira. Então, há pouco tempo atrás, fiz um curso de gestão financeira, né? Por mais que, poxa, mas você não é engenheiro, não sabe fazer cálculo, sei, de resistência de máquinas, de eficiência térmica, tudo isso eu sei. Agora, finanças, mercado, como é que funciona, como é que não funciona, onde está o X da questão de você administrar financeiramente uma empresa, por exemplo. Então, são coisas que a gente vai fazendo diferente para aumentar um pouco o leque, né? Está no radar aqui já um curso em astronomia, que eu sempre gostei. Que legal. Bom, tem a ver com engenharia, né? Tá esperando um pouquinho aqui. A hora que der, nós vamos fazer um cursinho de astronomia, né? Tem, acho que o Planetário, que tem um curso assim, é básico, mas vamos lá, vamos fazer um pouquinho. Então, são essas coisas que acho que tem que ficar, né? A gente tem que estar aprendendo sempre, né? E bem diversificado, né? Tenta ler coisas diferentes, conhecer outras áreas que não a sua, porque isso pode agregar alguma coisa, pode trazer algum ensinamento bacana para você aplicar na sua área. Então, esse acho que é o conceito principal: aprendam sempre. Que legal, seja lá o que for. Tem algum livro assim de cabeceira que você gosta muito, que eu possa indicar? Então, dentro desse aspecto aí, qualquer livro do Adam Grant é legal, mas eu tenho um que é o Pense de Novo. Pense de Novo. Muito Pense bom. de Novo, que é para você repensar, justamente para aprender e questionar, né? Você chegou num resultado, pera lá, pensa de novo, né? O que poderia ser feito diferente? Como é que dá para evoluir? Eu gosto bastante de Factfulness, do Hans Holling, né? Que trata basicamente de ter opiniões baseadas em fatos. Para o engenheiro, isso é uma maravilha. Não, e esse livro é sensacional. E principalmente hoje, né? Tem muito pensamento, muita coisa que tentam imputar na gente. Respeito os influencers, legal, mas às vezes ele está influenciando aquilo que ele pensa, não aquilo que a gente precisaria pensar. Né? Eu acho que esse Factfulness vai um pouquinho nessa linha aí, né? Pensa por você mesmo, tenha suas opiniões baseadas em fatos, né? Como falei, para o engenheiro... É interessante, ele começa com 13 perguntinhas que foram distribuídas pelo mundo inteiro e a maioria, inclusive, de grandes líderes, erravam 70%. É isso aí. Então, coisa que liga bastante. Nessa parte de liderança, eu tenho um que chama O Coração do Negócio, é do Hilbert Joly, se eu não me engano. Ele fala de liderança, mas baseado em pessoas. Né? Então, é o coração do negócio. O negócio é importante, mas qual que é o coração do negócio? São as pessoas. Pode ser meio batido, pode ser meio rebuscado, mas tem um ensinamento bacana lá também. Então, esses três é o que ficam do meu lado aqui. Geralmente, eu olho para eles e eu falo, opa, peraí, deixa eu buscar um pouquinho de ajuda. Deixa eu refrescar a memória aqui. É isso aí. Excelente. E como é que as pessoas fazem para te seguir? Qual que é a tua rede principal? Bom, eu uso bastante o LinkedIn. Tá. Né? Quando eu falo uso bastante, não quer dizer que eu estou postando todo dia lá, né? Mas é onde eu tento me inteirar um pouco mais, né? E é onde eu busco informação. Então, tem algumas pessoas, né? Algumas instituições, algumas
vamos dizer assim, fontes, né, que eu procuro seguir, né, não pelo fato de concordar, geralmente, mas tem newsletter lá bacana, lá que a gente pode acompanhar. Então, o LinkedIn é o que eu dou mais valor, né, não que eu esteja mais ativo, eu sou tiozão, eu sou ativo no Facebook, todo dia eu posto o que se comemora no dia. Não, mas no LinkedIn também você tem um conteúdo bem bacana. De vez em quando eu ponho alguma coisa lá e aquele negócio, né? Eu poderia postar mais coisa? Poderia, mas eu fico bem reticente e falo, caramba, o que isso vai servir para alguém? Esse é o fato de eu estar aqui hoje, né? Você falou, foi difícil da gente marcar. No LinkedIn, eu acho sensacionais, que você posta todo dia lá o dia do que é. Para mim, aquilo é fundamental. Facebook. No Facebook, desculpa. Facebook todo dia que se comemora. Não, isso eu acho sensacional. Eu sei que a galera às vezes não está usando muito o Facebook, mas vale a pena, de repente, segui-lo também. E vamos deixar aqui, pelo menos o LinkedIn está aqui, mas procurem Marcelo Martim, agora acertei o nome, desculpa, eu tinha falado Martin, é Martim. Não tem importância. Marcelo Martim lá no LinkedIn, no Facebook, então sigam ele por lá, mas deixaremos aqui no descritivo desse episódio. Só tenho que agradecer a generosidade, toda a tua trajetória, que você sabe que eu sou seu fã, sem dúvida alguma. Então, a recíproca é verdadeira, eu sempre te falei isso. Muito obrigado. Sem dúvida alguma, é importante isso aí. Legal. Um forte abraço para você. Prazer foi meu. Obrigado, pessoal.